Você já se perguntou sobre as substâncias que compõem o nosso mundo e como elas se misturam para criar a magia da vida cotidiana? No vasto palco da química, as substâncias químicas são os atores principais, desempenhando papéis cruciais em nossa vida cotidiana e no funcionamento do universo. As misturas são como histórias químicas fascinantes que acontecem ao nosso redor o tempo todo. Elas são a base da nossa culinária, das indústrias química e farmacêutica e desempenham um papel vital em nossa compreensão de mundo. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Hoje faremos uma viagem química que nos levará do puro ao complexo. Vamos explorar o mundo fascinante das substâncias químicas, cada uma com sua própria personalidade e propriedades únicas, e das misturas, que são como um quebra-cabeça mágico, onde diferentes ingredientes se unem para criar algo completamente novo. E aí, galera, preparados? Então, vamos nessa! Let's go! Oi, pessoal, eu sou Priscila Amorim e é uma grande alegria receber você por aqui. Lembrando, mande sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com. Fala galera, eu sou Alex e eu fico muito feliz em ter você aqui conosco no nosso Mood Podcast. Compartilhe esse episódio nos grupos do WhatsApp aí dos amigos, da escola, da família, entre outros. Vamos juntos expandir o alcance do nosso podcast. Gente, vamos começar entendendo o que é uma substância pura ou simplesmente substância. Galera, uma substância pura é uma matéria formada por partículas iguais e que possui composição química invariável e definida. Bom, em outras palavras, seja qual for a quantidade que você pegar dessa substância, ela terá as mesmas propriedades e a mesma composição. Então, gente, alguns exemplos de substâncias são o gás oxigênio, que é formado apenas pelo oxigênio, representado pela fórmula O2. A água é um outro exemplo de substância pura, pois é formada exclusivamente por moléculas de H2O. Sua fórmula é a mesma, independente de se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. E as propriedades da água, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, entre outros, pois se mantém constante independentemente da quantidade de água que a gente está analisando. Gente, nos exemplos de substâncias analisadas pelo Alex, vimos o gás oxigênio, que é formado apenas por um único tipo de elemento químico, o oxigênio. E então, todas as substâncias formadas por um tipo de elemento químico são classificadas como substância simples. Então, outros exemplos de substâncias simples, o gás hidrogênio, H2, formada por 2 átomos de hidrogênio, o gás cloro, o nitrogênio, N2, o sódio, Na, são todos exemplos de substâncias simples. Agora, o segundo exemplo que o Alex analisou foi a molécula da água, que agora a gente observa que é formada por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. E aí presta atenção, quando uma substância é formada por mais de um elemento químico, ela é classificada como substância composta. Então, o gás carbônico, que tem o carbono e o oxigênio, é outro exemplo de substância composta. A amônia, NH3, um outro exemplo. Ácido clorídrico, HCl. Soda cáustica, NaOH. Todos são exemplos de substâncias compostas. Você entendeu, velho? É claro! Mas, pessoal, além do gás oxigênio, nós conhecemos outra substância simples, formada também pelo oxigênio, que é o ozônio, O3, que é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio e que forma a camada de ozônio e desempenha um papel essencial na atmosfera terrestre. Priscila, o que você pode falar a respeito disso? Pessoal, isso é o que chamamos de alotropia, quando temos substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Cada alótropo possui propriedades químicas e físicas únicas, apesar de serem compostos pelo mesmo elemento. Essas diferentes fórmulas são chamadas de alótropos. Além do oxigênio e do ozônio, formam alótropos o enxofre, que forma o enxofre rômbico, que na forma nativa é usado na vulcanização da borracha e na produção de ácido sulfúrico, e forma também o enxofre monoclínico, que é usado em pólvoras e explosivos.
O fósforo também possui várias formas alótropas, sendo o fósforo branco e o fósforo vermelho os mais conhecidos. O fósforo branco é altamente reativo e inflamável quando exposto ao ar, e é utilizado em munições fumígenas e armas incendiárias. É importante enfatizar que o uso do fósforo branco em situações militares é altamente regulamentado por tratados internacionais e convenções, e o seu uso indiscriminado é considerado ilegal e desumano. E também temos o fósforo vermelho, que é o menos reativo e é usado em fertilizantes e em produtos químicos. É verdade. Bom, ainda temos o carbono que forma os seguintes alótropos: grafite, diamante, grafeno e o fulereno. O diamante é um dos alótropos mais famosos e preciosos do carbono. É extremamente duro, transparente. Sua estrutura é tridimensional cristalina e é usado como joias, instrumentos de corte industrial e lasers. O grafite é outro alótropo do carbono, com a estrutura em camadas de átomos de carbono organizadas em folhas hexagonais. É um bom condutor de eletricidade, sólido e macio. É usado também em lápis, lubrificantes sólidos, em eletrodos de células e baterias em materiais como o grafeno. No caso do grafeno, ela é uma forma bidimensional do carbono, constituída em uma única camada de átomos de carbono arranjados em forma de favos de mel. É notavelmente forte, leve, flexível e é um excelente condutor de eletricidade. Aplicações em eletrônica, compósitos, sensores e dispositivos fotovoltaicos. Já os fulerenos são moléculas de carbono em forma de esferas ou gaiolas, como o C60, que tem 60 átomos de carbono. Apresenta potenciais de aplicações médicas e nanotecnológicas. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Pessoal, o mundo que nos rodeia é, em sua grande maioria, composto por misturas. Seja nos alimentos que consumimos ou até nas joias que usamos, estamos constantemente interagindo com misturas. Elas são uma combinação de substâncias que se juntam para criar algo novo e emocionante. Desde uma xícara no café da manhã até o ar que respiramos. As misturas estão por toda a parte. E aí, Priscila, o que você pode falar a respeito das misturas? Gente, misturas são sistemas em que duas ou mais substâncias, sejam elas substâncias simples ou substâncias compostas, estão presentes sem que haja uma combinação química entre elas. Ou seja, cada substância mantém suas propriedades individuais dentro da mistura. Podemos citar alguns exemplos, como água mais sal dissolvido, o ar atmosférico, ligas de metais e também a água e o óleo. Mas, Alex, o que são fases e componentes de uma mistura? Então, as fases de uma mistura representam as porções visivelmente distintas em uma mistura que possuem diferentes propriedades físico-químicas. A regra básica é: cada fase tem uma única composição. Já os componentes de uma mistura são as diferentes substâncias que formam a mistura. Vamos analisar alguns exemplos. Um recipiente contendo água e sal dissolvido. Podemos afirmar que temos dois componentes, água e sal, e apenas uma fase, já que o sal encontra-se dissolvido na água. Um copo contendo água e óleo, temos dois componentes, mas nesse caso duas fases, pois a água e o óleo não se misturam e formam duas partes distintas visíveis. E como podemos classificar as misturas? Pessoal, temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E podemos dizer que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Não é possível distinguir os seus componentes a olho nu. Um exemplo é uma solução de sal dissolvido em água. Onde o sal se encontra totalmente dissolvido, não conseguimos distinguir visualmente quem é quem. É uma única fase, um único aspecto visual. Já as misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases. Os componentes podem ser distinguíveis a olho nu ou com auxílio de um microscópio. Por exemplo, a clássica mistura de água e óleo é um exemplo, assim como uma salada de frutas. Nós poderemos distinguir a olho nu os diferentes aspectos visuais. Mas, Pri, como você classifica o leite e o sangue? Gente, preste atenção nesses exemplos. O leite e o sangue a olho nu, eles parecem ser homogêneos, mas a observação desses materiais com um microscópio mostra que os mesmos apresentam mais de uma fase, sendo, portanto, misturas heterogêneas.
Pois é, olha aí. Se liga também nesses exemplos, maionese e gelatina, pois quando analisados com um microscópio, são misturas heterogêneas, pois apresentam mais de uma fase. O Edson, é o seguinte, se em um copo temos água e um cubo de gelo, isso forma uma mistura homogênea ou heterogênea? Alex, Priscila, pessoal, vamos ficar ligados nessa parada. No copo, nós temos água e gelo. Realmente, temos duas fases, dois aspectos visuais. Porém, apenas um componente, porque água e gelo é o mesmo componente, H2O. Então, não é uma mistura, pois apresenta apenas um componente. Esse exemplo é o que chamamos de sistema heterogêneo. Então, podemos afirmar que um sistema heterogêneo ele apresenta mais de uma fase. Toda mistura heterogênea é, portanto, um sistema heterogêneo. Porém, nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. É o caso de uma substância em diferentes estados físicos, como acabamos de falar, a água e o gelo. Se liga aí, hein? Então, pessoal, um sistema homogêneo, ele possui apenas uma fase? Bom, toda mistura homogênea é um sistema homogêneo. Porém, nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Calma aí para não confundir. É o caso de uma substância como o ouro em estado sólido. O ouro, ele possui apenas uma fase e é um sistema homogêneo, mas não é uma mistura. É verdade. Bom, resumindo, podemos afirmar que o sistema homogêneo apresenta apenas uma fase, sendo formado por uma mistura homogênea ou substância pura. Já o sistema heterogêneo apresenta mais de uma fase, sendo formado por uma mistura heterogênea ou substância pura em diferentes estados físicos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, realizamos uma viagem fascinante pelo mundo das substâncias e misturas. Você agora está entendendo melhor as substâncias e misturas. Começamos nossa jornada pelo puro, desvendando as substâncias, a alotropia, e em seguida entramos no território das misturas, das fases e dos componentes. Fique ligado para mais episódios, mantenha essa chama de curiosidade sempre acesa. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Que viagem incrível! Agradecemos a você por nos acompanhar e esperamos que tenha curtido essa jornada tanto quanto nós. Lembrando, mande suas sugestões de tema para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Foi um prazer estar junto com vocês. Compartilhem nas suas redes sociais e vamos aumentar a nossa podosfera. Valeu, gente, tchau e até mais!